profeta, juiz e sacerdote. O capítulo 1 de 1 Samuel começa com a história de uma mulher que sonhava ter um filho, a história de Ana. E Ana, ela desejava muito ter um filho. O sonho dela, ela tinha um contexto de esterilidade e de provocações feitas por uma rival chamada Penina. E a Bíblia diz que era uma provocação excessiva. E Ana desejava muito ter um filho. E quando ela ora e pede a Deus um filho, ela faz um voto ao Senhor de que se o Senhor lhe desse um filho, ela o consagraria ao Senhor. Ela diz: eu o darei ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu o darei ao Senhor por todos os dias da minha vida, ou da vida da criança. Verso 19 vai dizer que Ana teve um filho chamado Samuel, cujo significado era do Senhor o pedir. E Ana pega esse filho Samuel e ela o leva até o altar, até a casa de Deus, para consagrá-lo diante do Senhor. Nós cremos que para alguém se batizar é preciso duas coisas, dois requisitos básicos para um batismo: fé e arrependimento. Obrigado, viu? Bem-aventurada. Fé e arrependimento são os dois requisitos básicos para que alguém possa se batizar. Porque, na verdade, o batismo ele não é um ritual de iniciação e o batismo não salva. A salvação ela é por meio de Jesus Cristo, amém? A obra da cruz ela é completa. Se você precisa fazer algo para ser salvo, é porque Cristo não fez o suficiente. Se Cristo fez o suficiente, nós precisamos apenas aceitar essa obra que foi feita na cruz, entender que ela é por amor, que ela é completa e que esta obra feita na cruz, ela é capaz de nos salvar. O que diz a Bíblia? Todo aquele que crer, for batizado, será salvo. Ela não diz que se você fizer qualquer outra coisa. Por isso que é graça. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E nós não merecemos salvação. Misericórdia é quando Deus nos dá aquilo que nós não... Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecemos condenação. Mas na cruz, Ele nos salva, Ele nos redime, Ele paga um preço por seu amor, e o amor se mede pelo nível da entrega. João já diz que Deus amou, e amou de tal maneira que deu. Então é assim que o amor é medido, pela capacidade de entrega. E então, Ele morre por nós. E aí, a Bíblia vai dizer que para alguém se batizar, ela precisa de fé e arrependimento. Por isso nós batistas, não praticamos o chamado pedobatismo ou batismo infantil. O que nós fazemos é levar os nossos filhos até o altar e consagrá-los, entregá-los a Deus. Eu creio, todos nós que somos pais e que concordamos, que filho, e não é na nossa geração não, tá? Se você ler a história de Jacó, o problema que ele teve com os filhos, se você ler a história do próprio Samuel, se você ler a história das famílias que estão na Bíblia, e por que essas famílias estão lá com seus problemas, seus defeitos, suas dificuldades? Para que você e eu possamos perceber que Deus, que é um Deus incomum, trabalha, abençoa e usa famílias comuns. Então a minha e a sua família também podem ser um instrumento da glória de Deus, amém? Nessa geração. E essas famílias, elas todas têm uma dificuldade. Então é uma família como a minha e como a sua. Então o que nós fazemos? Nós apresentamos nossos filhos ao Senhor. Por causa do grande desafio que nós sabemos que é educar, discipular filhos nesse tempo.
E também, porque todos nós que somos pais, quando você gera um filho, é muito comum você fazer planos. Você fala, porque quando meu filho nascer, porque quando a minha filha nascer, né? A gente já pensa na faculdade, a gente pensa em muitas coisas em relação aos nossos filhos. Então e é bom que nós pais tenhamos propósitos, porque filhos, a Bíblia diz que eles são como flechas nas mãos de um guerreiro. E feliz aquele que enche deles a sua aljava. Por quê? A flecha, naquele tempo, ela era feita de maneira artesanal. Então, o arqueiro, e os pais são arqueiros, precisam pegar a flecha, trabalhar essa flecha, moldar essa flecha de maneira que ela alcance o alvo. Quando ela fosse tirada da aljava, quem é que apontava para o alvo? O arqueiro, não a flecha. A flecha era colocada pelo arqueiro em posição de alcançar um alvo. Então é bom que nós pais tenhamos alvos, propósitos para a vida dos nossos filhos. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Não quer dizer que nós não devemos fazer planos, né? E nós que somos pais, nós precisamos sonhar e fazer planos para os nossos filhos. E como honra para a Igreja Batista Central, eu queria convidar o Tiago Henrique Pimenta Silva e a Geisa Rayane Alquimim Silva. Geisa, a letra dela tá boa, viu? É a minha leitura. O problema é o analfabetismo é meu, não é dela, né? Essa menina tem a letra mais bonita dessa igreja, irmãos. Você precisa escrever uma carta para alguém, pede ela para escrever, a pessoa vai se apaixonar. Pela letra, pelo menos vai, né? E nós vamos apresentar o Henrique. Henrique é nome de rei, né? Nome de príncipe. Por favor, Henrique é um nome nobre. Aleluia. Que lindo, o Henrique está quase do meu tamanho. Né? E foi um dia desse, né, Tiago, que a gente foi visitar o Henrique. E eu queria chamar a família, os padrinhos do Henrique estão aí. Por favor, venham cá. A missão dos padrinhos começa aqui. Além de dar presentes e tudo, essas coisas, a missão começa aqui. Eu sei que vocês escolheram padrinhos ricos, porque gente inteligente faz isso, né? Porque a riqueza é um ponto de vista, não é? Uma vez, na revista Forbes, fizeram a lista lá dos homens mais ricos do mundo, e um escritor mexicano escreveu protestando. E ele falou sobre a história da família, sobre os filhos, sobre os netos, sobre a riqueza, o que ele considerava riqueza, e ele disse, é uma injustiça eu ficar fora dessa lista. Então, tem alguém, a família está aí? Vamos chamar a família também para ver que família pode. Vocês estão aglomerando lá na casa, porque vocês não... Não preocupa não, o Guilherme não vai passar essa parte para o canal do YouTube, para vocês não ficarem... Vai, Guilherme, vai passar. Você me dá uma moral, Guilherme, me ajuda. É bom para nós conhecermos a família, né? O pastor não vai pegar você, Henrique, porque tá grande demais para eu pegar. Bom, para nós... Alguém tira uma foto, pode subir para alguém, tira uma foto dessa família linda, depois a gente manda para... o Guilherme vai tirar a foto aqui. Vai filmar, né, Guilherme? Aí o Guilherme vai filmar vocês, que maravilha. Qual é o texto bíblico que eu gosto de usar para esse momento importante? Primeiro, por causa do desafio. Segundo, eu costumo brincar que filhos a gente não tem um controle remoto, não tem uma programação automática, né? Eu li que para criar um filho até 18 anos a gente gasta R$400 mil, em média. Então eu vou gastar 1.200.000, né? Tiago, ainda dá tempo de gastar mais, Tiago, né? E é um investimento que nós fazemos por amor, não se faz por retorno. É um investimento que não se faz com a ideia de eu vou ganhar isso. A gente investe e esse investimento é feito por causa do coração. A gente aplica a nossa vida, aplica o nosso coração, a gente derrama sobre os nossos filhos. Não é? Isso é a grande bênção da paternidade. E paternidade não é uma pessoa, paternidade é uma função. Paternidade é uma função, né? E nada é tão abençoador na vida de um filho quanto uma paternidade. Seja exercida por qual pessoa for,
mas desde que haja essa paternidade. E o texto que nós gostamos de usar é que quando Jesus foi levado ao templo, a Bíblia diz assim, que passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Jesus foi levado até o templo para ser apresentado diante de Deus. Não que o Henrique não esteja diante de Deus, mas é que como igreja, como comunidade de fé, e a igreja tem essa autoridade para fazê-lo. A Bíblia diz que o que a igreja ligar na terra será ligado no céu. Nós, como igreja, queremos abençoar a vida do Henrique. Eu queria que você ficasse de pé, estendesse as suas mãos para cá, junto comigo. O pastor, ele apenas representa a igreja nesse ato. Não vou pegar o Henrique, né, Henrique? Você veio de outra casa, nós estávamos em outro lugar, nós estamos em distanciamento, você está sem máscara, então não vou chegar perto de você, né? E nós vamos orar, estenda as suas mãos. Eu queria que a família também, estendesse as mãos, vamos abençoar a vida do Henrique. Senhor Deus, nós abençoamos a vida do Henrique. Nós liberamos sobre o Henrique toda sorte de bênçãos nessa noite como igreja do Senhor. Deus querido, o Senhor sabe os sonhos da Geisa, os sonhos do Tiago para a vida do Henrique. O Senhor sabe o sonho dos avós, o sonho dos padrinhos, o sonho da família. Um filho, Senhor, é uma grande bênção. Sempre foi assim, quando as crianças nasciam, as mães, os pais sempre os viram como bênção, e cada um deles trazia consigo um nome que dizia a respeito da história escrita através da chegada daquela criança. Nós cremos que o Henrique vem para ser bênção nessa geração, na vida dessa família, na vida dos seus pais, na vida de todos que com ele tiverem contato. O Henrique vem, Senhor Deus querido, com um propósito. Ele nasceu com um propósito no coração do Senhor. A palavra diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, e foi assim também com o Henrique. Nós cremos que o Henrique tem um chamado especial da vida do Senhor. E Geisa e Tiago, seus pais, a família, Deus querido, os padrinhos que estão aqui, são responsáveis diante do Senhor por discipular, investir na vida do Henrique, para que ele cumpra os propósitos do Senhor na vida dele. Por isso, Deus, nós como igreja, declaramos e decretamos sobre a vida do Henrique uma vida de bênção para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Eu falo que os meus filhos são privilegiados em serem meus filhos. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, no capítulo 1, aproveitando o Tiago, o homônimo do apóstolo que estava aqui. Tiago, no capítulo 1. Nós estamos lendo essa carta, é também conhecida como uma das cartas gerais, que são as cartas gerais das Escrituras. Você tem a carta de Paulo à igreja em Corinto, a carta de Paulo à igreja da Galácia, a carta de Paulo a Éfeso, a carta de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Filemon. Mas você tem as cartas gerais, que são cartas escritas para toda a nação, para todo o povo. A carta de Tiago é uma delas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, esse Tiago aqui é conhecido pela maioria dos estudiosos como Tiago, irmão do Senhor. Uma das colunas, um dos líderes da igreja, foi a ele que Paulo apresenta Barnabé, é Tiago, que no primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos, ajuda os irmãos a tomarem as decisões. Tiago e Pedro são tidos como colunas da igreja, como líderes da igreja, e ele escreve aos peregrinos da dispersão. O que essa palavra do capítulo 1, do verso 1, significa peregrinos da dispersão? Ele escreve aos irmãos que haviam sido espalhados por todo o império, por toda a região, por causa da perseguição que foi causada pela morte de Cristo. A morte de Cristo, ela causou uma perseguição por quê? Porque após a morte acontece a ressurreição e há uma busca. Se nós lermos os evangelhos, Lucas, se não me engano, ele diz que os guardas foram subornados, porque se o guarda dorme em serviço, ele era penalizado até com a pena de morte. O dormir em serviço, e meu filho, ele fala muito isso, que dormir em serviço é considerado deserção. Se ele estiver lá
né? E ele estava de serviço essas semanas, ele está de serviço. E chega o oficial do dia, o encarregado da guarda, é deserção. Automaticamente você já vai ser detido, vai ser aberto um processo, mas naquele tempo a punição era muito mais severa. E aí nós precisamos lembrar que a história da ressurreição de Cristo, ou seja, o que se falava sobre a possibilidade, vamos usar essa expressão de ressurreição, ela era anterior. Imagina, ele está dizendo para todo mundo que ele vai morrer e vai ressuscitar. Então, naturalmente, o túmulo dele, e a ideia não era um túmulo, até que José de Arimateia chega, pede o corpo para Pilatos, e como era um homem influente, Pilatos libera o corpo para ele e Nicodemos, esse corpo é levado para ser sepultado, para cumprir a profecia de que ele foi sepultado entre os nobres, porque Arimateia tinha um túmulo comprado para sua família e tudo, e lá ele sepulta Jesus, e a gente precisa entender que como havia a profecia e se falava sobre a ressurreição dele, o túmulo dele vai ser guardado, muito mais bem guardado, para que não haja nenhum ritual, nenhuma lenda a respeito dessa ressurreição. Nenhuma ideia, até porque o conselho que foi dado aos fariseus foi: não se preocupem, vocês lembram, levantou um tal de Judas aí, um grupo o seguiu, pois que ele morreu, acabou. E a ideia da morte de Cristo na mente dos sacerdotes era encerrar aquele movimento de alguém que se declarava filho de Deus e que confrontava a estrutura religiosa até então construída. E tanto era confrontar a estrutura religiosa que João o Batista, ele aparece pregando lá no deserto. E por que João está no deserto pregando? Se você olhar Lucas, no início do seu evangelho, quando ele escreve para Teófilo a sua carta, Lucas ele conta, né, quem reinava, ele conta que Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Eu costumo brincar que ali estava a folha de pagamento do império, porque o império, à custa da religião, ou financiando a religião, ele mantinha o povo sob domínio. Porque a religião, ela pode ser sim um instrumento de domínio de um povo. Foi essa, inclusive, a ideia quando houve a descoberta do Brasil e a catequização. Se você estudar a história da educação no Brasil, você vai ver que a catequização, ela era, em princípio, uma ideia de domínio. Até que os jesuítas cresceram muito na questão da educação, criaram escolas, e vem Tomé de Souza, um interventor, amando de Portugal, e ele então desapropria, 200 anos depois da chegada dos catequistas ou da igreja ao Brasil, através da educação, ele estatiza, vamos dizer assim, ele toma todos os colégios, as construções que as escolas construídas pelos catequistas, né? Pelas instituições que haviam fundado essas escolas no Brasil. E aí, a religião ela pode ser sim esse instrumento de dominação. E o era naquela época. Então, os religiosos pensavam, se matarmos Jesus, a gente acaba com essa ideia de filho de Deus, de alguém que nos confronta. Roma, e aí eles pressionam Pilatos e dizem, olha, ele se diz rei. E a ideia de matar a Jesus para Roma eliminamos uma concorrência ao trono. Embora era, aos olhos humanos, naturais, ridículo comparar um homem que anda com suas sandálias e seus pescadores, um homem que anda de praia em praia e atravessa grandes distâncias a pé, um homem simples que não carregava, que segundo ele mesmo diz, ele não tinha uma cama sequer para reclinar a cabeça. Imaginar que aquele homem era uma ameaça para um império que dominava toda a região e era o império, até então, o maior império daquele tempo. E o domínio do César, porque a fraqueza dos Césares, ela era política, por causa da estrutura política romana, que ela não era hereditária, e por causa dos instrumentos de governo, Senado e outros, onde havia muitos assassinatos, conspirações e etc., mas a estrutura de governo romana, inclusive pela força, porque se a Grécia tinha a inteligência, Roma tinha a força. E a força romana, e a chamada Pax, ou a paz romana, ela era mantida à custa de muito assassinato, de muita morte e de muita imposição militar.
Então ele não era uma ameaça. E se nós dissermos, eu já disse aqui, que ele foi morto pelos religiosos, que ele foi morto por Roma, nós vamos estar dizendo que ele não se entregou. E ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. É uma entrega. Ele diz, não há amor maior do que este, dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Ele morreu porque ele nos amou. E deu a si mesmo, ele era o sacerdote e era o sacrifício. E nesse contexto de ressurreição, os religiosos precisam do corpo para matar a lenda. Roma precisa do corpo para acabar com toda aquela história. E esse corpo foi buscado à custa da morte de muita gente, perseguição à igreja. Então essa igreja, ela vai se dispersar. Eu creio na soberania. É um plano soberano de Deus para que o evangelho saia dos arraiais judaicos, para que o cristianismo não seja apenas um segmento, para quem já tinha vários segmentos. E os judeus, eles tinham suas secções, suas veias, né? Tinha lá os saduceus, os fariseus. E aí agora, para que o cristianismo não fique restrito ao arraial dos judeus, a dispersão, ou seja, a perseguição da igreja, fez com que essa igreja saísse fora da geografia de Israel. E essa igreja, a quem Tiago escreve, ele chama de peregrinos da dispersão. E essa igreja é uma igreja que está, quando ele escreve, em meio a muitas tribulações. Em muitas tribulações. E é interessante, porque o evangelho triunfalista, que nós escutamos todos os dias, principalmente nos meios de comunicação, ele não é o evangelho bíblico. Ele não é o evangelho da Escritura, ele não é o evangelho da palavra de Deus. Até porque Jesus poderia ter dito assim, olha, no mundo vocês não vão passar por aflições. Ele diz, pelo contrário. Ele olha e diz, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, fiquem animados, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, em tudo, naquele que nos amou. Então essa igreja, ela está sob tribulação, ela está sob pressão, e é para essa igreja que Tiago escreve. É uma igreja que está sob perseguição, é uma igreja que está dispersa, é uma igreja que está sofrendo. E essa carta, ela é uma carta geral, porque ela não é para uma igreja específica, ela é para a igreja. Quando você pega a escritura de Gênesis a Apocalipse, você tem 1.600 anos de diferença, 40 escritores, não 40 autores, o autor é um só, o autor é Deus, não há nenhuma contradição entre os textos, pensando que em 1.600 anos você tem mudanças históricas, mudanças culturais, geográficas absurdas. E os homens não se conheceram. Como então não há contradição entre eles? Como eles contam, revelam, profetizam, como tudo isso se cumpre? Porque tem aí dentro o que nós chamamos de propósito eterno de Deus. Gosto de pensar nisso para pensar, por exemplo, muita gente acha que foi assim, o homem foi lá, pecou no Éden, Deus foi e providenciou a salvação. Não. Deus não é surpreendido, Deus não precisa de plano B. Ele é Senhor sobre tudo. Alguém já disse, né, naquele livro sobre os hábitos das pessoas mais inteligentes, que as pessoas mais inteligentes, elas começam do fim, porque elas já sabem onde querem chegar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Deus nos escolhe antes da fundação do mundo em Jesus. E aí Tiago escreve para essa igreja. E essa igreja está sofrendo. No capítulo 1, do verso 2 até o verso 12, ele vai falar do sofrimento dessa igreja, de como essa igreja lida com esse sofrimento, e como essa igreja pode transformar esse sofrimento em uma história de triunfo. E a primeira coisa que ele nos ensina é uma perspectiva diferente nas tribulações. No verso 2, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece complicado, parece difícil, não aconteceu na nossa casa e não vai acontecer. Mas nós temos hoje no Brasil famílias passando momentos terríveis de luto. Inclusive nesse culto nós vamos orar por um pastor lá em Ipatinga, pastor Isaac, e a esposa dele, Thelma, nos pediu oração, ele não está bem, nós vamos orar por ele, é um amigo
muito especial. E há famílias passando por dificuldades das mais diversas que nós possamos imaginar. Muitas dores. Eu tinha um amigo que ele gostava de dizer que, de vez em quando, ele ia para a porta do pronto-socorro, lá em Belo Horizonte, e ficava ali só olhando o movimento das pessoas chegando e tudo. E ele falava que aquilo despertava nele um sentimento de valor à vida. Talvez a gente não precise disso, né? Mas a perspectiva é que determina o resultado daquilo que nós vamos viver. E a ideia de Tiago é que nós somos parte desse povo de Deus. Esse povo que enfrenta batalhas, esse povo que enfrenta lutas, né? Esse povo que enfrenta dificuldades, esse povo que é, vamos dizer assim, pressionado pelas situações da vida. E Deus, ele não nos confinou num lugar, Ele não nos colocou dentro de uma redoma para evitar que nós tenhamos dores, lutas, dificuldades. Para mim, uma das histórias mais impressionantes, eu disse hoje aqui pela manhã, a história de Pedro, quando o Senhor chega para Pedro e diz: Pedro, hoje você vai aonde você quer, mas um dia, vão te conduzir, vão cingir você. E João, que escreve o texto, João diz que Jesus estava falando da forma que Pedro morreria para glorificar a Deus. Imagina, Deus que poderia dizer tantas coisas boas, nós queremos ouvir coisas boas de Deus, não é? E Deus diz para você que você vai morrer e que você vai glorificar a Deus na sua morte. Nós estamos querendo glorificar a Deus na nossa vida. 30 anos antes, imagina Pedro vivendo com esse decreto, vindo da parte de Deus, durante 30 anos da sua história. Chega a ser aterrador. Só que nós precisamos entender que nós não fomos confinados, mas que Deus está nos guardando. E algumas tribulações, elas são terríveis. E nós temos visto nesses dias doenças, e não só doenças físicas, doenças na alma. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, ele adoeceu muitas pessoas emocionalmente, ele adoeceu muitas pessoas no seu psicológico, ele adoeceu as relações, né? Eu gosto de pensar que a gente sentava 10 pessoas numa mesa, ninguém falava com ninguém, estava todo mundo no zap. Mas quando proibiram a gente de ficar junto, a gente entrou em paranoia. Né? A gente falava coisas pelas redes sociais com as pessoas que não tinha coragem de falar pessoalmente. Hoje parece que a gente quer falar pessoalmente e não pode mais. E isso nos gerou uma situação, e esse isolamento, ele gerou situações da nossa vida que são difíceis de serem administradas. Sem falar dos desapontamentos, das tragédias. Toda família, toda casa tem uma história de dor. Toda casa, todo mundo traz uma cicatriz consigo. Toda casa traz uma história de algo que viveu. Toda casa, toda família tem uma dor para contar. Tem muitas alegrias, mas todos nós temos. E nós precisamos admitir que a dor, ela nos marca muito mais do que as coisas boas. Nós lembramos com muito mais facilidade de uma palavra que nos feriu, de alguém que nos decepcionou, de alguém que nos desapontou, de uma dor que nos foi causada, das nossas frustrações e decepções, do que das coisas boas, né? São aquelas gavetinhas da nossa alma, e parece que a gavetinha, né, uma gavetona de coisas ruins, e a gente vai juntando tudo ali, a gente vai... Toda casa tem, né? Aquele quartinho onde você põe pneu de bicicleta, o ferro de passar roupa que estragou, você vai juntando tudo ali naquele quartinho. Sabe aquele quartinho que quando você abre, parece que vai desabar tudo em cima de você? E a nossa alma é assim. Nós vamos ajuntando essas coisas. E algumas coisas vêm sobre nós, por nós sermos parte desse mundo, por causa do pecado, não é? Do pecado que nós herdamos. Outras coisas, a gente falou aqui esses dias da origem das tribulações, da origem das pressões. E nós temos 4 fontes de pressão no mundo, né, para nós. Uma fonte de pressão é o pecado, é a corrupção da humanidade, é a depravação do homem, por exemplo. Quando você olha, por que as pessoas passam necessidade, por que as pessoas há tanta desigualdade? Por causa da corrupção humana. E quando você vê alguém com 50 milhões de reais escondido dentro de um apartamento, e você vê alguém passando necessidade na rua, isso é fruto da corrupção humana. O pecado é assim, nós temos uma cultura da vantagem, e nós queremos sempre levar vantagem sobre o outro, e que o outro leve desvantagem. E essa busca
por uma satisfação pessoal, essa voracidade que nós temos, ela é uma fonte de pressão. A outra fonte de pressão é o pecado. A outra fonte de pressão é a natureza que vai, o mundo vai caminhando de uma outra forma. E também podemos estar sendo levados por Deus a viver um plano de maturidade, como a gente gosta de pensar. Mas como é que a gente vai ver essas tribulações da nossa vida? Tiago afirma que as tribulações elas serão muitas e de várias espécies. E aí a pergunta é, como é que eu posso manter uma perspectiva divina nas tribulações? Como é que eu posso caminhar na perspectiva de Jesus? Como é que eu posso pensar em Deus e qual a perspectiva bíblica para mim nesse tempo de grande tribulação? Para manter essa perspectiva, eu tenho que ter em mente que o que Deus está fazendo. E aí eu gosto de pensar, e eu queria dividir isso com você, que a ideia que eu sempre tenho dito para todo mundo, alguém diz assim, muita coisa mudou, né, pastor? Eu falo, mudou. Mas uma coisa não mudou. Deus continua sentado no trono. Deus continua sendo o rei de toda a terra. Essa é a primeira coisa. Então, eu gosto de pensar como Deus está se movendo. E a segunda coisa a pensar é o que Deus está fazendo em mim. Porque nós nos preocupamos com aquilo que nós estamos fazendo, mas não nos preocupamos com aquilo que nós estamos nos tornando. A pergunta não é o que nós estamos fazendo, é quem nós estamos nos tornando. Porque o que nós fazemos é tão importante no nosso tempo, na nossa sociedade. Quando passa uma pessoa, você pergunta assim, quem é aquele? Aquele é Felipe, ele é professor e é músico. Não, ele não é professor, ele não é músico, ele é o Felipe. Que tem uma vocação como professor e como músico, professor de música também, né? Felipe é quase um bombril. O que ele exerce não é o que ele é. Talvez se você se sentar com o Felipe, conversar com ele por meia hora, você descubra coisas sobre ele, do que ele pensa, do que ele sente, que você não vai descobrir ao vê-lo simplesmente tocando. Que você não vai descobrir ao vê-lo simplesmente dando uma aula de física. Só Jesus na causa. Física não é para qualquer um. Então não é o que nós estamos fazendo, é quem nós estamos nos tornando. Talvez você veja alguém ajudando uma outra pessoa e você diga, puxa, que coração bom, mas talvez a motivação não seja correta. Então, o que eu estou me tornando? Como? E nós precisamos pensar qual é o trabalho de Deus na nossa vida, à luz daquilo que nós estamos vivendo hoje. A pergunta a ser feita é, o que Deus está fazendo na minha vida, através daquilo que eu estou enfrentando, através daquilo que eu estou vivendo? Como Deus está me trabalhando? O que Deus está construindo em mim? Porque a sensação que nós temos no meio de uma luta, de uma tribulação, é que nós estamos caminhando para a destruição. Não, nós não estamos caminhando para a destruição. Deus está construindo algo em nós. E melhor ainda se você for restauracionista. Eu creio que Deus vai restaurar todas as coisas. Eu creio que nada vai dar errado, porque se der errado, ele perdeu o controle. E Jó diz que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Então eu e você, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas, elas não vão nos destruir, porque Deus está construindo algo na nossa vida. Deus está nos construindo. Nós estamos sendo edificados. E uma edificação, ela dá trabalho. Eu estava meditando hoje, de manhã, naquele texto, sobre... do Salmo, né? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. E pensa num trabalho de construção. Você tem que sondar o terreno, você tem que alicerçar bem o terreno, você tem que firmar bem, você tem que pensar que tamanho de construção você quer, o que você vai fazer, que tipo de peso você vai colocar sobre aqueles alicerces. E dependendo da situação, você precisa cavar um tubulão, você precisa construir sapatas, você precisa fazer uma fundação muito bem feita, e às vezes você vai gastar na fundação mais do que vai gastar para levantar as paredes, mas você precisa fundamentar tudo aquilo. Então, uma construção, ela não é um processo fácil. É por isso que nós melhoramos diariamente, somos trabalhados todos os dias, porque Deus está nos trabalhando. Se nós olharmos as lutas e as batalhas apenas do ponto de vista de uma tragédia pessoal, nós não vamos
alcançar a maturidade que Deus tem para a nossa vida. E aí Tiago, no verso 2, diz assim: tende por motivo de grande alegria. Em outra tradução diz, tende por motivo de grande gozo. A minha tradução diz, por motivo de toda a alegria, o passardes por várias provações. O que é a maturidade? É olhar as tribulações, mantendo a perspectiva daquilo que Jesus está construindo na minha vida. Eu posso olhar as tribulações, eu não estou falando de pensamento positivo. Pensamento positivo é se eu dissesse para você aqui, querido, está difícil, mas hoje quando chegar na sua casa, você vai pegar uma caneta e vai riscar a parede, e vai escrever 500 vezes na parede da sua casa, aquela parede branquinha que você acabou de pintar, a seguinte frase: vai dar tudo certo. Isso é pensamento positivo. É bom? É bom. Mas o bíblico é que nós temos um Deus que nos sustenta. Mesmo quando parece, olha o que diz o salmista: o Senhor é meu pastor e nada. Não vai faltar quem te ajuda, não vai faltar quem te atrapalha, não vai faltar quem te ama, não vai faltar quem te odeia, não vai faltar quem te dá dinheiro, não vai faltar quem te rouba dinheiro. Não é isso? Não vai faltar nada. Não vai faltar alegria, não vai faltar dor, não vai faltar sorriso, não vai faltar lágrimas. Porque se faltar alguma coisa, você não é uma pessoa completa. E aí ele continua dizendo: ainda que eu ande. Ele poderia dizer: o Senhor é meu pastor, eu nunca vou andar num vale da sombra e da morte. O Senhor é meu pastor, eu nunca vou passar por luta. O Senhor é meu pastor, ele diz: não, ainda que eu ande, eu posso andar. E pensa o que é um vale. Quando ele escreve assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Qual é a cena? A cena é o salmista dentro de um vale, perseguido, acuado, com a sua vida em risco, e ele olha para a montanha, e no alto estão seus inimigos, armados, prontos para atacá-lo. E quem está na montanha é privilegiado, porque consegue olhar toda a movimentação do outro lá embaixo. E lá de cima ele pode gritar: foi para lá, foi para cá, cerque ali, cerque aqui, porque ele tem a posição privilegiada. E o outro que está no vale está em perigo e está em desvantagem. Mas quando ele olha para tudo isso, ele diz: eu não estou em desvantagem. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É isso que a tribulação precisa nos ensinar. Nós podemos sair daqui chorando, lamentando as dores da vida. Mas nós podemos sair daqui pensando: eu não tenho, você não tem, eu acho que eu não tenho, não sei se você tem, talvez você tenha. Eu não tenho um dublê. Quando alguém me fala assim: mas você vai? Eu falo: não tem para quem ligar. Eu não tenho ninguém, né? Se eu precisar brigar, né? Eu até contei aqui, tem um livro, para quem gosta de livros bons, tem um livro que chama Vivendo um Ano Biblicamente. É a história de um escritor que ele viveu várias experiências, e uma delas é que durante um tempo, ele contratou pessoas para viverem a vida dele. Então ele tinha um cara para brigar com a mulher dele, um para levar os filhos na escola, e daí por diante. Ele, né? E ele decidiu viver um ano, todos os mandamentos, todos os princípios da Bíblia. Inclusive ele falou que ele andava com pedrinhas no bolso para apedrejar os adúlteros no Central Park, em Nova York. Detalhe, ele não, na nossa perspectiva de conversão, ele não entendeu o que a palavra dizia. Mas é um livro, é jornalístico, é interessante. Mas ele tinha dublês. Você não tem um dublê. Sabe por quê? Porque você é a pessoa certa, no lugar certo, na família certa, no dia certo, e você está até na luta certa. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel, não deixará que sejamos tentados além do que podemos suportar. Dando Ele a aprovação, dará também o escape. Deus é fiel. E Ele é que vai nos sustentar. Ele é que vai te sustentar. É a perspectiva correta que Tiago fala: irmãos, tenham por alegria o fato de vocês passarem por provações. É isso que Tiago está dizendo. E eu estou encerrando. Que Tiago diz que a nossa maturidade, os nossos valores, e são esses valores, nós precisamos ter maturidade de valores, e esses valores é que vão determinar que tipo de avaliação nós vamos ter no meio das nossas batalhas.
O problema é que a maioria de nós não lida bem com as lutas e dificuldades, porque elas são desconfortáveis. Então eu queria dizer a você, valorize mais o caráter do que o conforto. Deus está forjando o seu caráter. Deus está forjando você. Deus está preparando você. Valorize mais o caráter do que o conforto. Por quê? Se você valorizar mais o conforto, você não vai entender o que Deus está fazendo. E você vai ficar aborrecido. Se você valorizar o físico mais do que o espiritual, você não vai conseguir ver a tribulação como motivo de alegria. E se você vive para o hoje e o agora, se você não tem uma perspectiva futura em Deus, o dia de hoje vai ser um dia muito amargo para você. Porque a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, coração nenhum desejou, olhos ainda não viram. Eu quero orar com você. E eu sei que não é fácil ser quem você é e viver o que você vive. Eu sei que não é fácil lidar. Alguém já disse, né? Que as nossas batalhas, as nossas lutas, elas são tão pessoais, que quem vê as nossas reações, nos julga pelas reações, mas não sabem o que nós carregamos conosco. Mas eu queria te convidar a conhecer um Deus que te sustenta, que te fortalece e que está com você. Ele diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só. E você não tem o direito de pensar que está só. Não deixe que as impressões momentâneas daquilo que você está vivendo sejam o rumo, o norte, a bússola da sua vida. Sabe? Porque esses dias são difíceis. E para lidar com tempos difíceis, nós precisamos saber que nós temos alguém que é muito maior que tudo isso. Confie, Ele está com você. Ele te sustenta, Ele te fortalece. Na dúvida, vá para a palavra. Confie no que Ele disse. Confie no que Ele disse. Eu poderia dizer para você que, irmão, suas lutas vão passar, sua dor vai passar. Se não passar agora, vai passar na eternidade, mas vai passar. Tenha certeza. Há um futuro glorioso nos esperando. Aquele que vem virá e não tardará. Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, ele diz assim, irmãos, não vivam como os demais que não têm esperança. Cristo é a nossa esperança. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você e por você. Qual é a sua luta, qual é a sua dor, a sua dificuldade? Enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Talvez você diga, eu estou vivendo um tempo maravilhoso na minha vida. E você ainda vai viver coisas muito melhores que você já viveu e tem vivido. E Ele vai te sustentar todos os dias. Confia no Senhor. Talvez você está frustrado com alguém e não tem em quem confiar. Tiago está escrevendo para uma igreja que está dispersa. Se você ler Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, que é um livro do ano 300 depois de Cristo, ou seja, da terceira geração da igreja, Eusébio conta de histórias de traição, porque a igreja estava sendo perseguida e há muitas histórias de traição, de perseguição, há muitas histórias de pessoas que se viram traídas por parentes. Jesus falou, olha, vão entregar vocês, vão trair vocês, vão odiar vocês, por causa do meu nome. E isso eles viveram isso. Muitos foram mortos, como diz a Bíblia, cerrados ao meio, arrastados por cavalo pelas ruas, até perder todo o couro do corpo, sabe? E você talvez diga, antes da gente orar, que você talvez diga assim, pastor, eu estou sofrendo uma grande injustiça. Deixa eu te falar uma coisa. Depois que um inocente foi até a cruz por mim e por você, pelos nossos pecados, eu descobri que não há injustiça no mundo.
a maior injustiça foi cometida na cruz. Ele era inocente. Nós somos homens e mulheres pecadores. Talvez você diga, não, eu sou uma ótima pessoa. Oh, que bom que você pensa assim. Isso pode te ajudar. Porque o apóstolo Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor, é tão difícil lidar com algumas situações, é tão difícil para o nosso coração administrar algumas dores, algumas frustrações, coisas que nós fazemos, coisas que nos fazem, coisas que a vida traz e que nós não entendemos.